Hoje eu vou ser um pouco mais breve em minha mensagem a vocês, porque hoje é o Dia do Senhor e temos aqui no Brasil o Impacto Esperança. Então, estamos todos arregimentando nossas forças para irmos à nossa igreja e arrumarmos lá a nossa igreja para o Impacto Esperança hoje um pouquinho mais cedo. Bem, o título de meu sermão de hoje é Coroado no Território do Inimigo. Hoje eu vou mostrar a você como obter vitórias mesmo quando você está num ambiente que não é o ambiente fácil para o crente. Como você ser coroado no território do inimigo. Bem, o texto base desta mensagem encontra-se em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 29 ao 30. Esse texto sagrado, ele registra um momento triunfal da história de Davi. Por isso que 2 Samuel mostra especificamente sobre como ele venceu. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 29, diz assim, ó, 12, versículo 29. Cadê meu pai? Aqui. Davi conquista Rabá. Entretanto, pelejou, 29, né? Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiro a Davi e disse: Pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade. Tome-a, para não suceder que, tomando-a, eu se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. Tirou a coroa da cabeça de seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas. E foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Trazendo o povo que havia nela feito passar as serras e picaretas e marchar e, e a machado de ferro em fornos de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com o povo para Jerusalém. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu percebo aqui é que nesse texto sagrado aqui, Davi faz uma entrada triunfal e ele tem um momento de glória. Ele consegue tirar a coroa, destronar o inimigo. Ele tira a coroa, o texto bíblico diz, né? Tirou a coroa da cabeça do rei de Rabá. Reuniu Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e tomou a cidade. Tirou a coroa da cabeça de seu rei, que tinha o peso de 1 talento de ouro, uma baita de uma coroa de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Então, olha só esse momento que Davi destrona o inimigo. Ele também é coroado na própria terra do inimigo. Olha só a ousadia do camarada e a bênção de ser coroado na terra do seu próprio inimigo, coroado no próprio território ali. Esse acontecimento que eu estou falando para vocês aqui mostra a vitória também, e eu faço um paralelo, de Cristo no território do inimigo. Quando Jesus Cristo vem à terra, ele vence aqui na cruz, ele está vencendo dentro do território do próprio inimigo, porque essa terra não é uma terra de Deus. Deus vai renovar essa terra jaz do inimigo. Né? Ele tomou essa terra e estamos vivendo a consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Bem, ele começa agora ao despojar todo o principado e a potestade. Ele começa a despojar as forças do inimigo e aqui Davi também despoja, retirando as forças do inimigo em seu próprio território. Bem, meu sermão tem como objetivo ajudar você a mostrar como é que eu posso fazer em ser vitorioso mesmo diante do inimigo.
Como é que eu posso ser vitorioso mesmo em terreno que não me é fácil? Bem, primeiro item é destronar o inimigo, que eu percebo quando leio esse texto. Ao Davi ali tirar a coroa da cabeça do rei de Rabá, né, ele estava destronando o seu próprio inimigo. Mais ainda, ele leva esse grande despojo consigo. Primeiro item que você deve fazer é destronar o inimigo. É um fato que antes de você fazer investimentos, você deve sanar ali o que está sangrando, o que está saindo de dinheiro. Não adianta muitos irmãos quererem fazer investimentos se os mesmos não conseguem organizar sua casa, não conseguem organizar suas próprias finanças. Então, se você deseja investir recursos financeiros, o primeiro item é você pagar suas dívidas. Se o seu dinheiro é pouco e você não tem condição de fazer investimentos, então invista em si, porque você é o maior dividendo, você é o maior ativo que existe. Sabendo disso, eles compreenderam muito bem que o primeiro item para poder ter vitória não é dividir o reino, mas sim conquistar o inimigo e destroná-lo. Esse é o primeiro item. E eu, quando leio aqui o texto, e eu vou mais além no original, no hebraico ali, 1 Samuel capítulo 12, versículo 30, a palavra descrita aqui é seu rei. Foi destronado o seu rei, que tanto pode ser lida como Malcã, que era o nome do rei que lá estava, o deus principal de Amon foi destronado. Quando você vai aqui no versículo 30, percebe que quem foi destronado aqui foi o próprio Deus de Amon. Não somente o rei, mas o próprio Deus de Amon foi destronado aqui. Então Deus veio para poder destronar o inimigo. O próprio Jesus Cristo vem à Terra para destronar o inimigo e ele ensina para você como você deve fazer para destronar também o inimigo da nossa alma, o inimigo da sua vida. Eu ainda vou mais além, dizendo que no Salmo 60, versículo 12, Davi também faz uma outra declaração acerca de destronar e de obter vitória. Em Deus faremos proezas. Por quê? Porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários, diz o salmista. Em Deus nós podemos fazer proezas, por quê? Porque é Deus que prende os pés dos inimigos. Você, querido irmão, pode colocar e depositar a sua força em Deus para que ele libere você, para que ele destrone o inimigo. Se você está enfrentando um problema de desgraça total, se você está enfrentando um problema que o inimigo está à sua frente, se você está enfrentando um problema que parece ser intransponível, chame Deus e comece a trabalhar em destronar o inimigo para que então você possa ter gozo e felicidade. Não queira ter uma vida paralela, por quê? Porque sempre você vai estar sendo esbofeteado pelo inimigo, porque ele ainda está vivo, ele ainda está no trono. Você precisa destroná-lo. E assim foi que Cristo fez na cruz, e foi assim também que Davi fez para enfrentar o caso do rei de Rabá aqui. Efésios capítulo 6, versículo de 12 a 13, nós lemos durante essa semana e eu quero trazer à baila esse texto novamente, aonde ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, o próprio texto diz: tomai toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia do mal. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Veja que mais uma vez esse texto que eu fiz, eu acho que eu fiz dois, três sermões só com esse texto aqui a vocês nas semanas anteriores. Perceba que o texto reforça a ideia de que você tem que ter essa blindagem, você tem que consagrar seu sonho a Deus e você precisa destronar o inimigo. O inimigo pode ser destronado. Será que em sua vida você tem coisas que você sabe que você faz que o inimigo está pegando força? Será que você não está eliminando o inimigo da sua vida? Quando eu falo de inimigo, eu também quero ir mais além. Será que o seu maior inimigo pode ser você que fala demais?
Seu maior inimigo, coisas que você pode estar dando força para o inimigo, tá? Pode ser que você não faça a reforma de saúde que você deveria fazer. Seu inimigo pode ser sua própria mente que está machucando você. Será que existem coisas que o inimigo das almas está utilizando porque você está dando brecha a ele? Eu penso que, como primeiro passo, é destronar o inimigo da sua vida. Declarar e dizer ao universo, dizer a Deus, dizer ao inimigo que ele não terá mais poder sobre você. Dizer que o inimigo não terá mais força sobre sua própria vida. Por isso, eu incluo no meu sermão: destronar o inimigo será o primeiro item para que você possa ter vitória. Eu ainda vou mais além, trazendo um paralelo do próprio Cristo, como foi que ele fez para destronar Satanás, ou seja, vencer Satanás dentro do próprio jogo dele. Porque Cristo não venceu Satanás no seu próprio jogo. No próprio jogo de Deus, ele podia muito bem piscar o olho e todo mundo sumir. Mas Cristo vence Satanás dentro do próprio reino. Ele pega a galera que antes era serva de Satanás e muda essa galera, e essa galera agora se torna servo de Cristo. Ele começa a destronar o inimigo dentro do próprio reino. Eu acho que essa é a melhor forma de vencer. E por isso a importância de você compreender em Colossenses capítulo 2, versículo 15, está escrito o seguinte, que Cristo despojou os principados e potestades e expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vejam, queridos, a minha água aqui, beba sua água também aí, viu? De manhã cedo é bom beber água. Olha aí, tio Jackson bebendo água aí, tá vendo? É um fato, irmãos, de que Cristo destrona a Satanás. E ele, ao fazer isso na própria terra, ele traz um marco de que ele é soberano. Você, quando começar a destronar as coisas do inimigo dentro da sua casa, você está dizendo que você é soberano. Quando você começar a destronar as coisas do inimigo dentro da sua própria vida pessoal, você está fazendo uma declaração maior. Você está dizendo: eu sou soberano, eu sou o governante. Lembre-se que quando Deus cria Adão e Eva, ele dá o jardim do Éden. Com qual objetivo? Governar. Governar o jardim do Éden, governar toda a terra, dar nome aos animais. Deus nos criou para sermos imagem e semelhança, para sermos imagem e semelhança dele, mas nos criou para sermos governantes. Você tem que governar sua própria vida e não deixar que outro o faça. Você tem que governar as coisas que Deus deu a você. Você tem que ser uma espécie de mordomo, aquele que governa para o Senhor. Sua vida não é sua, sua saúde não é sua, seu intelecto não é seu, seus filhos não são seus, todos eles pertencem ao Senhor e você tem que governar como se fosse para o Senhor, para entregar na mão do Senhor. Para isso acontecer, primeira coisa é expulsar o inimigo. Desde Israel, quando Moisés morre, qual é a ordem que é dada? Vocês têm que expulsar o inimigo da nossa terra, porque eles já haviam comprado a terra desde a época de Melquisedeque. Mas os inimigos continuavam ali na terra e eles, por muitas vezes, não fizeram isso. E Israel pagou um preço muito alto. Por quê? Porque quando deveriam estar expulsando o inimigo, eles não expulsavam o inimigo da terra e conviviam. A terra era muito grande, eles conviviam com o inimigo. E o que deveria ser uma cidade que mana leite e mel, ser conquistada rápida, levou 40 anos, aqueles caras peregrinando no deserto. Por quê? Porque eles não expulsavam o inimigo. Talvez você esteja peregrinando no deserto, talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja passando por dificuldades, porque você está tentando conviver com o próprio inimigo. Você não está compreendendo que estamos vivendo numa guerra e em uma guerra não se faz amizade com o inimigo. Portanto, expulse-o de sua vida. Portanto, declare sobre sua vida o controle de Cristo, o senhorio de Deus. Começa, querido irmão, a destronar o inimigo na sua própria terra, porque Cristo o fez, Davi o fez e você também deve fazê-lo, para que a vitória seja plena. Não existe vitória se o inimigo está à sua frente. Não existe vitória se ele está rondando você. É sabido de que Hebreus capítulo
2, versículo 14, e Apocalipse capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz que Cristo destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Agora Jesus Cristo possui a chave da morte e do lugar do inferno. Cristo, ele possui a força da morte. Quando ele vence na cruz, o último inimigo a ser vencido será a morte. E quando Cristo vence na cruz e ele revive ao terceiro dia, o que que ele faz? Ele diz: Olha, morte, sua vitória agora acabou, morte. Porque você tinha vitória sobre todos os seres humanos, você era triunfante sobre todos eles, mas você agora, morte, não tem mais poder. Por quê? Porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E se Jesus ressuscita ao terceiro dia, em Cristo podemos ser mais que vencedores. Também em Cristo podemos ressuscitar. Em Cristo podemos vencer, porque por meio do poder que ele venceu, nós também podemos vencer. Então eu proponho a você destronar o inimigo e vencê-lo em seu próprio território. Não espere somente obter a vitória naquele grande dia da volta de Cristo. Não espere viver uma vida de paz plena, de gozo, de felicidade, só quando você estiver no céu. Busque destronar o inimigo aqui nessa terra. Busque vencê-lo aqui, para que você tenha um pedacinho do céu, porque lembre-se do que a canção diz, né? O céu é Jesus, porque Jesus lá está. O céu pode ser aqui quando nós temos a embaixada de Cristo. Quando estamos aos pés do Salvador, nós estamos num pedacinho do céu. É isso que você tem que ter, destronar o inimigo dentro da sua própria terra, destronar ele. Eu ainda vou mais além dizendo a vocês que Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23, né? Está escrito que após destronar o inimigo, Jesus Cristo está entronizado à direita de Deus nos céus. Veja o que a palavra diz: acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E por todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja se essa não é uma declaração de vitória que Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23 nos dizem. A declaração de vitória de que Deus é soberano e está acima de tudo e de todos. Jesus Cristo destrona a Satanás no seu próprio terreno. Você também pode destronar o inimigo no próprio terreno se você compreender a proposta de meu sermão, de minha pequena mensagem de hoje. 1 Pedro, e eu termino aqui com esse texto bíblico, 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, a Bíblia diz que Jesus está entronizado à destra de Deus. Jesus Cristo está entronizado à direita de Deus, ficando subordinado os anjos, a potestade e os poderes. Todos estão subordinados a Cristo. Bem, que tal então você, como crente, começar a ser cabeça e não cauda? Que tal então você, como crente, começar a colocar o reino de Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas serão acrescentadas a você? Que tal então você, como crente, colocar ali as coisas de Deus e começar a triunfar mesmo em terreno do inimigo? Começar a ser coroado no terreno do inimigo? Bem, Cristo foi coroado como o proprietário dessa terra, como o proprietário aqui do inimigo. Ele foi coroado aqui mesmo nessa terra. As pessoas compreenderam e disseram: Este é mesmo o Cristo. Jesus vence na terra, Jesus vence no céu. Ele destrona o inimigo, destrona os anjos, destrona Satanás. Você lembra do que aconteceu lá no túmulo? Satanás falou o quê? O que a profetisa diz? Nós vamos fazer guerra novamente, do mesmo jeito que a peleja que teve lá no céu, que uma terça parte dos anjos foram expulsos. Nós não vamos deixar ele levantar daqui. Ele estava no sepulcro de José de Arimateia. Ele foi
ali na sexta-feira, descansou o sábado e ao terceiro dia Jesus Cristo ressurge. Todas as hostes angélicas ali na porta do sepulcro, se ele se mexer aí, a gente cai para cima. Também tinha um grupo lá de centuriões, ou seja, 100 homens dos mais habilidosos, dos mais fortes, que estavam na porta do sepulcro. Quando dá o domingo de manhã, ao terceiro dia, Jesus Cristo ressurge. Sua glória vem. Tchum! E quando Jesus, com sua glória, abre aquela porta de pedra ali, né? Cai por terra os 100 homens, com o brilho da glória de Cristo. E também o texto da profetisa diz que todos os demônios foram expulsos dali e não sobrou um demônio. Todo mundo caiu e Jesus Cristo ressurge com sua glória. É um fato de que Jesus começa a vencer e ter vitórias no território do inimigo. Eu proponho hoje a você, como crente que faz parte da família dos vitoriosos, que você não espere ter vitórias somente no céu, mas que você tenha vitórias e sinta o antegozo da grande vitória do céu aqui na terra. Você comece a expulsar o inimigo da vida da sua família, da vida dos seus filhos, da sua casa, da sua vida, da sua mente. Você comece a destroná-lo aqui, para que você sinta o gosto da vitória. E, queridos irmãos, todos ficaram sujeitos à autoridade de Cristo. Você não só pelo fato de expulsar o inimigo e de ser de destroná-lo, você agora vai se tornar uma autoridade na igreja, vai se tornar uma autoridade no bairro, vai se tornar uma autoridade em todo o ambiente. Por quê? Porque em você estará a presença da maior autoridade, que é Cristo. Quando você destrona o inimigo, agora ele não mais tem ali poder sobre você e ele tem medo de você. Por que o inimigo vai ter medo de você? Porque em você está a presença de Cristo. Por isso eu proponho que o dia de hoje seja um dia de triunfo para ti. Seja um dia de reflexão de que você é cabeça e você não pode ser cauda. De que você deve destronar o inimigo e começar a obter as vitórias. Ontem estava fazendo uma visita e ao falar com o irmão, eu disse a ele que eu divido as minhas vitórias. Se eu quero alcançar uma vitória que é muito grande, eu vou diminuindo ela para poder ter vitórias diárias. Você precisa ter vitórias diárias sobre a sua própria vida, sobre o inimigo, destronando a ele, para que essas vitórias diárias deem crédito à maior vitória que você vai ter lá no céu, lá na frente. Por isso, eu termino a minha mensagem dizendo que Jesus Cristo blindou a sua igreja contra o poder do inimigo. Ele blinda a sua igreja contra esse poder que o inimigo tem para destruir. Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18 diz assim, ó: Olha só essa blindagem que Cristo faz à sua igreja e é a blindagem que eu quero que você tenha sobre sua vida. 16, versículo 18 diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, querido irmão, que Deus fala para Pedro que ele é a rocha e ele vai edificar a igreja sobre si, sendo ele a pedra angular, a rocha segura. Cristo blinda a sua igreja quando ele é o firme fundamento dela. Se Cristo for o firme fundamento da sua própria vida, da sua casa, haverá essa blindagem sobre você e sobre sua vida. Bem, quer você hoje ter essa blindagem? Quer você hoje ser coroado no território do inimigo? Então não esqueça dessas duas pessoas. A história de Davi, que foi coroado, que destronou o rei de Rabá, e ele foi coroado no próprio território do inimigo, e a história de Cristo, que também foi coroado, foi ovacionado, foi vitorioso, mesmo dentro da terra, mesmo dentro desse planeta que não lhe pertence. Por quê? Porque estamos vivendo sobre as leis da morte aqui. Todos nós que estamos ouvindo aqui no Go Six
cedo ou tarde vamos morrer. Daqui a 100 anos, ninguém que está sentado aqui ouvindo Goal Six estará ouvindo daqui a 100 anos. Ou seja, nós estamos vivendo sobre o governo deste mundo, o governo da morte. Haverá um dia em que a morte será vencida, e ela já foi vencida na cruz, e todos aqueles que em Jesus estiverem, todos aqueles que estiverem firmes em Deus, eles poderão destronar o inimigo e ter a vitória aqui na terra. Quer você ter vitória em sua casa? Quer você ter vitória sobre seu filho, sobre sua família? Então não esqueça que Cristo venceu e eu posso vencer nele. Davi também venceu e eu também posso vencer. Uma vez o meu pai disse para mim, Anderson, aonde um homem já foi, qualquer outro pode ir. Eu estava falando sobre algumas dificuldades que eu estava tendo na prova de matemática e o papai disse, olha, se uma pessoa já fez, outro também pode fazer. Então você também pode fazer. Papai tentando me incentivar. Se Cristo venceu, se Davi venceu, você também pode vencer. Você pode destronar o inimigo. Que Deus ajude você, que Deus o abençoe e que haja vitória sobre sua vida para o dia de hoje. Saia para a igreja hoje, indo para o culto, crendo nas vitórias que Deus vai dar a você, destronando o inimigo no próprio território dele. Saia hoje e distribua os livros. Saia hoje e leve mensagem de salvação a todos. Por quê? Porque nós estamos destronando o inimigo na própria terra dele. Estamos declarando através dos nossos livros de que essa terra, por mais que estejamos aqui, não somos daqui. Somos de uma terra além rio, somos de uma terra superior. Por mais que existam leis nesse planeta, nós não somos regidos pelas leis governamentais aqui. Nós somos regidos por leis superiores, de um novo reino, de um novo céu, de uma nova terra. Então saia no dia de hoje tendo a certeza de que você será o porta-voz dessa vitória e você vai começar a destronar o inimigo no próprio território dele. Nós teremos uma oração agora. O irmão Francisco estará nos entregando em oração. E enquanto o servo do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós também e você faça algumas declarações de vitória, de que você vai expulsar o inimigo da sua casa, da sua vida, e você vai ser coroado no terreno dele. Por quê? Porque você declara que essa terra é sua. Você declara que essa posse é sua. Aonde o crente coloca a planta do pé dele, lá se torna a terra santa. Por quê? Porque Deus está presente conosco. Não saia no dia de hoje sem declarar essa bênção de que você é um porta-voz do céu. Vamos orar. Irmão Francisco. Pai amado, que habita no mais alto céu, graças te damos porque o Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, por meio de Jesus, com a comunhão com Cristo, com o ligamento que Ele fez com nós, contigo. Podemos ter vitória ainda neste mundo, Senhor. Mas só seremos vencedores se tivermos contigo. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, o pastor e sua família. Abençoa a Rose. Abençoa o Jacques e sua família. Abençoa todos aqueles, Senhor, que fazem parte do Grupo Six, aquelas pessoas que ajudam em oração, em pregação, que teu Espírito Santo esteja com cada um deles, para que nos dê vitória em meio à tempestade, nós possamos sentir a tua paz, que teu Espírito, que nós possamos, Senhor, se entregar cada dia mais a ti. Perdoa, Pai, os nossos pecados. E o Senhor nos use essa manhã, que vamos ter um impacto de esperança. Muitas pessoas, Senhor, vão adquirir aquele livro, aquele aberto, Senhor, possa trazer uma mensagem de esperança para todos aqueles que vão receber. E eles possam enxergar que o Senhor é Deus. Transforma no Senhor Jesus a nossa vida, perdoa, que nós possamos sentir a tua presença o dia todo, que nós possamos estar em comunhão contigo, e que nós possamos sentir a tua bênção e a tua vitória em nossas vidas, porque o Senhor venceu e quer nos dar essa vitória, Senhor.
E tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, não porque haja merecimento em nenhum de nós, mas é em nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.